noito a todos e agradeço por participarem e assistirem o vídeo. É, Me chamo Lorena Nobre de Carvalho e vou dar continuidade ao seminário sobre direitos fundamentais, sobre o tema Direito dos Trabalhadores e Sindicatos. Eu fiquei para falar sobre aplicações possíveis desses direitos, mas ainda não reconhecidas. Primeiro, eu vou falar sobre a função da Constituição. A Constituição, ela organiza e delimita o processo de formação do Estado, da unidade política e a atuação do Estado. Ela controla, ela coordena, ela tem responsabilidade, ela dá as responsabilidades no âmbito das funções estatais de exercício dos poderes. A limitação jurídica e controle do poder, ela exerce efetiva racionalização e limitação jurídica do poder político. Ela também é a que faz a separação dos poderes, a garantia dos direitos fundamentais e a Constituição, ela faz a divisão e limitação recíproca e equiparação, hierarquia das funções, ela vai dizer separar, né, legislativo, executivo e judiciário. Ela também tem a questão da função do poder no plano territorial, na separação temporal, que trata do princípio democrático e forma republicana de governo. A ordem e a ordenação. Ela é uma estrutura fundamental do Estado. Ela é a ordem instaurada pela Constituição, ela que prevê, né? E ela tem caráter multicultural e inclusivo. Aí também vamos ter aí a estabilidade. A estabilidade na Constituição, ela quer dizer o quê? Que ela é taxada imutável, não admite modificações e tem, entre outras, legitimidade, legitimação da ordem jurídica constitucional, garantia da identidade política, reconhecimento e garantia, proteção, né? Liberdade dos direitos fundamentais. Tem a imposição de programas, fins e tarefas estatais, função impositiva ao dirigente. Essas são as funções da Constituição. Sobre princípio e regra, a regra, elas são ordens mandamentais que obriga e desobriga a obrigação. Ela também. Agora, o princípio tem três funções. Ela é interpretativa, integrativa, informativa. Essa é mais ou menos uma diferença entre princípio e regra. A eficácia e a aplicabilidade das normas. A eficácia plena e a contida, elas têm aplicação imediata. Porém, a diferença é que a contida ela pode ser restringir outras normas. A eficácia limitada, ela depende de uma regulamentação para ser aplicada. Ela divide em programáticas e institutivas. As programáticas, elas implementam um programa de Estado e as institutivas, ela é uma estruturação de atribuição de órgãos e entidades e institutos. O princípio da norma mais favorável. Eu trouxe alguns princípios para poder tratar sobre a aplicação da lei. O princípio, depois da reforma trabalhista, teve mitigação. Por exemplo, o princípio da norma mais favorável. Ela trata da teoria da conglomeramento, que ela significa aplicar mais favorável como integração. Após a reforma, no artigo 620, ele diz o quê? Retomando aqui a explicação, o artigo 620
seguinte, ele é basicamente o seguinte: diz que o juiz ele deve aplicar o acordo sempre. É, e o artigo 611-A ele vai nos 15 itens dele prevalecer, diz que deve prevalecer o instrumento coletivo sobre a legislação. Ou seja, está no acordo, tem força de lei. É os princípios da proteção ao trabalhador. Um dos princípios é a irretentabilidade do salário. Ele diz, depois da reforma trabalhista, que não pode alterar o salário do trabalho sem uma contrapartida. Ou seja, um exemplo é a manutenção do vínculo e estabilidade. O, o artigo ele fala que não pode fazer uma demissão e motividade. A estabilidade ela não é absoluta. Significa que se o empregado, por incapacidade ou inabilidade do trabalhador, ele pode ser demitido, ou se não, se a empresa provar que não pode pagar mais o salário do empregado, ele também, o fato é que tem que ser motivado, não pode ser imotivado. Uma exceção a isso é o artigo 444, que ele, parágrafo único, ele fala do nível salarial 2 vezes maior do que o benefício do INSS e tal. Ele diz que a exceção é para esses trabalhadores que eles podem fazer acordo individual. Passando, a inalterabilidade contratual significa o quê? O empregador ele não pode alterar a condição do trabalho, o local de trabalho, a função, o horário, sem o consentimento do empregado. E esse não deve causar prejuízo ao mesmo. A jusvariante ela vai dizer o seguinte, que o empregador pode fazer pequenas alterações, desde que tenha o consentimento do empregado. O princípio da disponibilidade, ela fala o seguinte, que não pode o trabalhador indispor do seu direito. Porém, depois da reforma, observa-se que agora é possível que o trabalhador ele possa indispor do seu direito numa modalidade transacional, seja por negociação coletiva ou acordo individual. Um exemplo é o teletrabalho home office, que ela se trata de uma restrição do direito, não, uma imposição não convencionada, mas como se trata de pandemia, deve existir a cooperação entre as partes. Para finalizar, eu queria dizer que o princípio do devido processo legal é o núcleo material comum de todas as garantias relacionadas à efetividade e à justiça, não apenas dos processos judiciais, mas também dos administrativos. A eficácia da norma, ela pode ser eficácia no tempo ou eficácia no espaço. No tempo, ela quer dizer que não pode ir retroativo, não pode prejudicar o respeito, prejudicar o direito adquirido, a coisa julgada, o ato jurídico, e ela tem a aplicabilidade imediata. A vigência temporária do acordo coletivo é de 2 anos após a reforma. E a eficácia no espaço, ela trata do princípio de territorialidade, que vai dizer sobre o local da prestação de serviço, né, que a lei do local vai ser. E caso seja transferido o empregado, ele vai aplicar a regra mais vantajosa para o empregado. Passo agora a apresentação para os colegas.